Revisão da vida toda, uma nova tese para afastar o que foi decidido nas ADIs. Vocês sabem, as ADIs decidiram que o artigo 3º da Lei 9.876 é constitucional e até aí não tem problema. O problema foi o próprio Alexandre de Moraes falou. O Barroso, Gilmar Mendes adicionaram uma ressalva, uma vírgula, falando que não só essa regra de 94 em diante é constitucional, como ela é cogente, ela é de aplicação obrigatória, ela é a única regra. A gente sabe, não foi isso que o legislador quis, não foi isso que o STJ decidiu, não foi isso que o próprio STF decidiu em dezembro de 2022. Então, já está na revisão da vida toda, no tema 1102, a nova manifestação para afastar esses direitos já foi juntada um tempo atrás e a manifestação começa assim: a presente manifestação está amparada nas disposições do artigo 5º da Constituição Federal, que legitima o peticionante, tendo em vista que existe um processo civil aguardando essa decisão. E ele começa de uma forma muito bacana. Agradecimento a Deus o Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por mais esse livramento. Estou me sentindo assim, amparado pelos seus braços. A verdade é única e justa. Nossa, que bacana você começar uma manifestação no STF dessa forma. Inicialmente, entendo que todos nós aposentados que aguardamos ansiosamente a definição dos nossos legítimos direitos às revisões dos cálculos dos benefícios das aposentadorias que foram concedidas irregularmente pela autarquia previdenciária, temos uma enorme dívida de gratidão com o Altíssimo por ter operado um verdadeiro e divino milagre que evitou o aniquilamento da revisão da vida toda no arquitetado acidente de composição ocorrido em 21 de março de 2024. Haja vista que o milagre só acontece pela vontade dele e aproveita a quem nele confia e deposita fé inquebrantável. No meu modesto entendimento, o milagre consistiu no direcionamento divino para a equivocada interpretação de uma regra constitucional que possibilitou o fortalecimento inequívoco da pretensão à revisão dos benefícios, com a aplicação da regra geral e permanente do artigo 29 da Lei 8.213, como demonstrar-se-á nos próximos tópicos. Devo registrar que não tenho nem a pretensão de ser jurista, considero-me apenas um simples advogado de erudição jurídica limitada. E vamos juntos, pessoal. Impende registrar ainda que, não obstante as percussientes questões de ordem trazida nas petições do IEPREV, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, da própria Defensoria Pública da União e do recorrido embargado, serem suficientes o bastante para derrubarem a famigerada tese da prejudicialidade, ouso trazer em modesto reforço questões que reputo não exploradas nas petições ora mencionadas. Passemos então aos argumentos e fundamentos jurídicos. Primeiro ponto: criação da regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 e sua natureza jurídica de relatividade. Impende registrar que a regra de transição, denominada de norma de direito intertemporal, é de natureza relativa, isenta das características próprias da regra definitiva, permanente, quais sejam generalidade, imperatividade e obrigatoriedade. Haja vista que são instituídas para que as mudanças de regime jurídico possam ser estabelecidas de forma gradual, minimizando os impactos sobre os segurados. Pois bem, o projeto de lei, que resultou na Lei 9.876, falava que, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação desta lei, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples de todos os salários de contribuição, observados como termo final competência julho de 94. E na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, na época vice-líder do governo, foi o relator do projeto de lei. E ele disse o seguinte, apresentou as seguintes justificativas. O projeto de lei propõe a ampliação do período de base de cálculo, de forma que se utilizem todos os salários de contribuição,
tomando-se como termo final a competência de julho de 94. Contudo, o artigo 4º possibilita o cômputo em um período até 20% superior ao número de meses decorridos, ou seja, permite e, conforme o caso, impõe a utilização das contribuições anteriores a 94, período que se sabe ser caracterizado por períodos de inflação elevada e diversos planos econômicos com os mais variados índices e indicadores. O nosso entendimento é que o cômputo dos salários de contribuição deveria ser realizado apenas a partir de julho de 94, que coincide com períodos de reduzidos níveis de inflação por causa do Plano Real. Isso permitiria minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. De outro lado, ao se exigir que todo o período contributivo seja considerado no cálculo do benefício, estar-se-á prejudicando os segurados que não têm como manter uma contribuição constante e uniforme durante toda a sua vida laboral. Por isso, propomos flexibilizar a aplicação desse mecanismo, admitindo que parte das contribuições vertidas pelo segurado não seja considerada no cálculo do benefício, levando-se em conta apenas as de valor mais elevado. Ou seja, né, numa média, você pega as melhores, exclui as piores, só a título de cálculo, tá? A título de tempo, a gente sempre quer o maior tempo possível, tudo bem. Mas para fins de cálculo, a gente pode excluir as 20% mais baixas contribuições. Então, propõe-se os 80% maiores salários de contribuição. Isso aqui foi a justificativa que os deputados utilizaram, na época o relator foi o Hawley, os deputados utilizaram para explicar. Ele falou, ó, vamos deixar de fora as contribuições de 94, porque o segurado pode ser prejudicado pela inflação, mas vamos deixar uma regra aberta também quando não for o caso. Vocês estão entendendo? Em suma, a opção do legislador ordinário pela regra de transição a ser aplicada nos cálculos dos benefícios dos segurados antigos devia atender à finalidade da natureza jurídica do ato normativo, qual seja, proteção contra eventuais prejuízos que o elevado processo inflacionário vivenciado pela sociedade em períodos anteriores a 94 viesse a causar no rendimento dos segurados, presumindo que os beneficiaria com mais eficácia do que a regra geral e permanente na utilização dos salários de contribuição de todo o período contributivo. Isso aqui já entra de frente, alinhado com o que o ministro Alexandre de Moraes falou. Ele falou: olha, o segurado, na revisão da vida toda, ele não está pedindo uma regra nova, nem uma regra específica. Ele está pedindo para que não seja aplicada a bondade do legislador, né, a bondade que quis proteger o segurado da inflação, e ele está pedindo para ser aplicada a regra geral. E a manifestação aqui continua. Entendo que, na realidade, a intenção oculta pelo legislador ordinário foi a de excluir definitivamente do cálculo do benefício os salários anteriores a 94, não permitindo ao segurado a opção pela regra geral, que não se conseguiria se utilizasse a boa e razoável técnica legislativa. Ou seja, meus amigos, a Lei 9.876, de 99, no artigo 9º, revogou expressamente a disposição textual original do parágrafo 1º da Lei 8.213. É muito número de lei, mas saiba que a 8.213 é como se fosse assim, a lei principal que rege os benefícios do INSS. E a Lei 9.876 foi como se fosse uma reforma da Previdência que, nesse artigo 3º, veio proteger o segurado da inflação. Mas aí que está. Quando você é protegido da inflação, essa regra lhe serve. Mas e quando você é prejudicado? Ora, o espírito não foi proteger o segurado? É por isso que você tem que ter o direito de opção, a regra geral, a regra normal, 80% de todo o período contributivo. O legislador ordinário queria excluir definitivamente do cálculo o período anterior a julho de 94, mas não poderia dispor a exceção do parágrafo 1º, pois, se assim o fizesse, estaria atribuindo a mesma natureza jurídica e características do caput do artigo. Caput é como se fosse a cabeça do artigo. O acessório segue o principal.
e nessa condição estaria adotando um critério de cálculo diferenciado, que é veementemente vedado pelo parágrafo 1º do artigo 201. Ou seja, meus amigos, estamos aqui diante de uma manifestação que, embora a humildade intelectual do doutor ele tenha falado que ele não se considera um grande jurista, mas só essa argumentação você percebe que sim, ele tem conhecimento de processo civil, de direito constitucional e ele sabe o conhecimento da técnica legislativa. Então, é uma manifestação realmente muito boa no STF a favor dos aposentados. Peço desculpas pela minha garganta. Então, burlando a vedação constitucional, ocultou-se a real intenção excludente do período anterior a julho de 94, com falsas premissas protetivas na criação da também falsa regra de transição, a qual a administração pública previdenciária, a maioria dos órgãos de primeiro e segundo grau do Poder Judiciário, como também jurisprudência dominante do STJ, adotaram expressamente a intenção oculta do legislador, aplicando a literalidade do artigo 3º, consideraram-no cogente, de aplicação obrigatória, como único critério de cálculo, situação que persistiu por 2 décadas, quando a primeira sessão do STJ, percussientemente alterando a sua jurisprudência, adotou a correta interpretação teleológica da suposta regra de transição, consagrando o legítimo direito do segurado ao melhor benefício, quando mais favorável. Ou seja, meus amigos, nós tivemos muitos anos do INSS só considerando a regra de 94 em diante. E nós tivemos, inclusive, juízes julgando também nesse entendimento. Até que em 2019 o STJ colocou uma pedra no assunto, ele reviu a situação, ele reviu a própria jurisprudência e falou: olha, o segurado tem sim direito a escolher a melhor regra, quando mais favorável. Então, registre-se que, por oportuno e relevante, 11 notáveis juristas, ministros do STF, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, lá em 16 de março do ano 2000, ocasião em que foi indeferida a suspensão cautelar do artigo 3º da Lei 9.876 e, via de consequência, a implícita declaração de constitucionalidade do ato normativo, por não terem sido as excelências vislumbrado as ofensas à Constituição Federal declinadas pelos promoventes, quais sejam ampliação do período básico de cálculo com incidência do fator previdenciário, segundo ponto, violação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Cabe aqui uma observação relevantíssima. É do conhecimento de todo operador do direito de que, no controle concentrado de constitucionalidade em julgamento da ADI, o STF possui cognição ampla, ou seja, não está obrigatoriamente condicionado às impugnações declinadas pelo promovente na peça exordial, como comprovam os seguintes trechos jurisprudenciais. Ou seja, pessoal, o STF, ao ser provocado em uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a cognição dele é ampla, ele não fica só adstrito aos fundamentos e dispositivos constitucionais trazidos na inicial. Então, pessoal, o que acontece? Não resta nenhuma dúvida que o período básico de cálculo, é a exceção com limitação temporal do período básico de cálculo integral, ou seja, período base de cálculo, o integral seria todo o período contributivo. E o legislador quis trazer uma exceção, uma regra diferenciada, uma bondade, como diria o Alexandre de Moraes, para proteger o segurado e jamais para utilizar. Primeiro, que você não pode utilizar essa regra como regra geral, porque ela era uma regra de exceção. Segundo, que ela era uma regra para proteger o segurado. Então, além de você usar uma regra de exceção para todo mundo, você está usando uma regra que era para proteger, você está usando para prejudicar. Ou seja, vai totalmente contra o espírito do legislador. E aí que está. No qual o legislador ordinário fez a adoção de critério de cálculo diferenciado que é incompatível
com a disposição constitucional do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Indaga-se: por que o plenário do STF, naquele julgamento das ADIs 2110 e 2111, no exercício da amplitude cognitiva, não declarou a inconstitucionalidade material do ato normativo legislativo? Por que que lá atrás ele já não declarou essa inconstitucionalidade? Pessoal, eu estou seguindo em frente porque eu vi meia dúzia de comentários, né? Eu vi 482 comentários positivos e um comentário com 6 likes falando que as aulas estão muito extensas, né? Bom, eu só vou lendo então e vamos seguindo aí, porque, né, se você achar que eu preciso realmente parar para explicar esse juridiquês, comenta aqui e aí eu vou ver quem que, né, está comentando mais, se quer a aula mais curta ou a aula mais longa, sem enrolar. Só que tem aula que tem que, né, olha o tanto de argumento que tem aqui. Vamos lá. Para reforçar esse entendimento, ele traz algumas decisões, né? E no regime geral de previdência social, em regra, aplica-se a norma vigente, salvo duas hipóteses: direito adquirido e regra de transição, que é exatamente o caso. Então, pessoal, salvo a lei vigente no momento da concessão dos benefícios, tempus rege actum, apenas são possíveis a aplicação de normas diferenciadas decorrentes do direito adquirido ou de uma regra de transição, sob pena de aplicar critérios diferenciados para a aplicação de benefícios, o que é veementemente proibido pela Constituição Federal. Nesse contexto, sendo o artigo 3º uma regra de transição, deverá ser aplicado apenas nos casos onde a regra permanente vigente no momento da concessão da aposentadoria seja mais favorável que a última. E dessa forma, pessoal, você pode sim escolher o melhor benefício possível. Primeiro, porque temos a relatividade das regras de transição. Se você está ouvindo o termo regra de transição, você já viu que não é uma regra definitiva. E aí, ela tem uma relatividade. Então, atendido o interesse público através do cumprimento da nova norma, não há por que impedir sua aplicação ao segurado, que, após a sua vigência, também a tem como mais favorável. Verificamos que o comum, antes da redação do artigo 29 da Lei 8.213, era que o contribuinte fosse aumentando a sua faixa de contribuição durante sua vida laborativa, de modo que, ao final do período aquisitivo do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, estivesse no maior patamar, aquele efetivamente considerado para o cálculo do salário de benefício. Ocorre que o comum não representa a regra absoluta. Há casos em que o contribuinte tem altas contribuições durante o começo do período contributivo, com queda ao final. É o caso das pessoas que ocupam cargos altos durante grande parte da vida e alguns anos antes da aposentadoria encontram-se sem vínculo empregatício, por exemplo. É o que a gente deu vários exemplos aqui, né? Pessoal que às vezes trabalhou bem antes de 94, mas às vezes depois de 94, ou porque o banco fechou, ou porque acabou mudando para outra cidade, ou porque realmente foi demitido e não conseguiu se recolocar tão bem, depois de 94 acabou decaindo, mas que tem grandes contribuições para trás. No voto proferido do julgamento do ministro Cristiano Zanin, ele consignou o entendimento de que a regra de transição não admite exceções, tendo em vista que o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal proíbe que se adote requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Via de consequência, firmou a tese do artigo 3º, que deveria ser uma regra cogente, não permitindo ao beneficiário optar pela regra, mesmo que mais vantajosa. E que artigo 201, parágrafo 1º é esse? Presta atenção, isso aqui está na Constituição Federal. É vedada, é proibida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. Vamos lá. Então, a Constituição falou que você não pode adotar requisitos e critérios diferenciados para conceder um benefício. Mas a manifestação continua. Com todo acatamento e respeito, não se consegue vislumbrar como
Vossa Excelência, um jogador adepto fervoroso da interpretação textual, conseguiu a proeza de extrair da literalidade do dispositivo constitucional os seguintes fatos. Então, né, ele não consegue entender como que o Zanin conseguiu ler esse artigo que eu li para vocês e ter a seguinte conclusão. Primeiro, que o destinatário da proibição seja o aposentado. Porque o destinatário, quando você quer proibir requisitos e critérios diferenciados, o destinatário não é o aposentado. Talvez o segurado, mas ao meu ver, o destinatário desta norma é o legislador, pessoal, é quem vai fazer a lei. Segundo ponto, Zanin entendeu que a proibição se estende à hipótese de revisão de aposentadoria e que, conforme definido no tema 1102, não estaria se discutindo a concessão de aposentadoria. Concessão e revisão são procedimentos, ações diferentes. Impende registrar que a norma constitucional em apreço é proibitiva e deve ser interpretada à luz de outros valores previstos na Constituição, preservando-se direitos fundamentais. E, na revisão da vida toda, não se pretende a aplicação de um critério de cálculo diferenciado. Por quê? Se pretende só o cálculo geral, 80% de todo o período contributivo. Então, ao atribuir caráter cogente à regra de transição, né, e ainda negando o direito eh, de poder escolher o direito, de ter o direito de opção, de escolher a melhor regra, a tese afronta, no mínimo, dois dispositivos da Constituição. Primeiro, o próprio parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição também, haja vista que impede o acesso do aposentado jurisdicionado ao judiciário para apreciação da lesão em seu legítimo direito. Então, né, essa regra jamais esteve cogentemente submetido, né, o aposentado jamais esteve obrigatoriamente submetido a essa regra, porque se estivesse, o ato normativo não seria de natureza relativa como uma regra de transição, mas sim uma natureza absoluta, uma regra permanente, definitiva. E, por fim, conclui-se que, superada a famigerada tese da prejudicialidade face aos inarredáveis argumentos e fundamentos jurídicos, ao segurado, até 99, que não havia implementado as condições, deve ser garantido o direito de opção pela regra permanente do artigo 29, se lhe for mais favorável do que a regra de transição e isenta do caráter cogente. É uma ótima manifestação. Eu acho que os comentários que eu faria seriam ainda mais enriquecedores, explicar alguns termos jurídicos, mas como eu vi alguns comentários pedindo aí para que fosse o mais breve possível, ainda assim deu mais de 25 minutos de aula, né? Podem ver, pessoal. Você quer ler uma manifestação, um voto, né, de mais de 9, 10 páginas, vai tomar tempo. Mas enfim, a gente é atacado de todos os lados, então, sei lá. Se você acha que o meu trabalho é útil aqui, se você quiser que eu explique de forma mais clara, comenta aqui, porque senão, não sei, pessoal, estou bem desanimado aí, beleza? Eu vou continuar lutando pelos seus direitos, porque tem muita gente que depende desse canal para ter alguma informação, porque ou não confia ou não entende os outros canais e tá tudo bem, cada um tem uma forma de explicar, ou principalmente porque o seu advogado que deveria estar te respondendo não te responde. Então, muitas vezes esse canal é a única fonte de informação que a pessoa tem. E é por vocês que eu vou continuar, mesmo, né, com meia dúzia aí de, eu não vou nem perder tempo. Eu vou focar na revisão da vida toda. Eu vou focar no seu direito. Eu vou focar na justiça dos homens, porque eu sei que a justiça divina, essa não falha. Que Deus te abençoe grandemente. Primeira vez que eu estou sorrindo nessa live aqui, porque eu sei que você que me assistiu até o final, você está comigo e eu estou com você. Deus te abençoe e até a próxima.